Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Hoje é quarta-feira, 7 de maio de 2025. Nós vamos estar iniciando aí o nosso estudo do livro de Números. Este aqui, ó, este livrão grossão aqui, ó, conhecido como Bíblia Sagrada. Esta é uma versão traduzida por João Ferreira de Almeida de 2006. E essa aqui eu vou usar essa como introdução, Bíblia Pastoral, tradução e introdução e notas de Ivo Stormiolo e Euclides Martins Balancin. Tem a revisão José Bartolini, revisão literária José Dias Goulart, direção editorial José Bartolini, e encadernação e tal. É essa aqui. É de 1900, Sociedade Bíblica Internacional Pastoral. Essa aqui nós vamos utilizar a sua introdução, esta introdução aqui, certo? E se a gente for utilizar alguma outra literatura, eu vou deixar aí no comentário afixado aí, certo? Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais um dia de vida, que nós possamos ser gratos a este Deus que é amor, misericórdia e justiça, a Jesus Cristo que se entregou por nós naquela cruz há 2000 anos atrás. É a oração que eu te faço nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os nossos inscritos, você que está acompanhando os nossos trabalhos aí. Bíblia Sagrada, nós estamos aí indo para o quarto livro, que é atribuído a Moisés. Pode ser que Moisés escreveu? Pode ser. Pode ser que Moisés não escreveu? Pode ser também. Nós temos aí muitas literaturas, muitos textos que são atribuídos a alguém e muitas vezes a gente não vai saber direito quem foi que escreveu. Foi um grupo, foi uma pessoa, né? Nós temos aí vários escritores dos Salmos, nós temos até a própria Bíblia, são vários escritores aí. Nós temos os pitagóricos, lembra? O Pitágoras é a raiz. A soma dos quadrados dos catetos é igual à soma dos quadrados da hipotenusa. O Pitágoras tem os pitagóricos. Então, pode ser que o Pitágoras existiu, pode ser que tenha sido um grupo, pode ser que Moisés existiu, pode ser que Moisés aqui seja um grupo de sacerdotes. Por que não? Né? Mesmo assim, não está tirando, né, a importância da Bíblia Sagrada, né? Bíblia Sagrada. É isso aí, o povo de Deus, o povo hebreu, o povo israelita e nós, os judeus cristãos, nós somos, né, nós viemos aí dessa turma aí, né? Nós acreditamos aí nestes textos bíblicos aí. Números, a caminho da terra prometida. Lembrando que na terra prometida tinha gente, então deu muito problema, tá? Então eu vou ler a introdução desta aqui, mas o nosso estudo vai ser com esta aqui, tá? Então vamos lá para a introdução. Este livro se chama Números porque começa com um grande recenseamento do povo hebreu no deserto. Para os hebreus, a saída do Egito foi uma lenta e penosa caminhada em busca de uma terra. Neste livro, a caminhada se transforma em majestosa marcha organizada de todo um povo, como uma procissão ou um exército. As tribos de Israel estão todas presentes, formando os esquadrões de Deus, cada uma com o seu estandarte e avançando em rigorosa formação. Os grupos, né, as tribos aí tinham seus estandartes, ou seja, suas bandeiras, né? Eu sou da tribo A, eu sou da tribo B, eu sou da tribo tal, né? Eram consideradas apenas as 12 tribos dos homens, a Diná ficou de fora, né? Poderia ser 13 tribos, né? Mas nessa época mulheres aí, crianças, não eram consideradas gente, então fica de fora aí, né? Isso mostra que o livro não pretende narrar fatos históricos, então pode ser que não tenha muita história, né? História, sabe? O estudo da história pode ser, mas quer nos transmitir mensagens assim, como os antepassados saíram da escravidão do Egito para chegar à terra de Canaã. Do mesmo modo, todo o povo de Deus é peregrino e caminha para o reino prometido por Jesus. A organização mostra que dentro do povo de Deus as funções devem ser repartidas, mas com um único objetivo: realizar o projeto de Deus. E a Arca da Aliança no centro indica que nessa caminhada Deus está sempre no meio do povo. Tem então todo esse simbolismo,
a Arca da Aliança, os sacerdócios, a tribo dos levitas, que vão ser responsáveis aí pelos trabalhos sagrados, né? O sacrifício. O livro mostra também, e com muito realismo, que dentro dessa organização existem fortes conflitos. Seus chefes estão sujeitos a fraquezas e desânimos, por mais importantes que eles sejam na comunidade. Ou seja, humanos. Se cansam, tem fome, eu estou com fome, eu estou comendo um chocolate aqui despistado. Você aceita? Quem quiser levantar a mão? Alguém? Ninguém levantou a mão. Então é isso. Em Números 22 a 24, temos a história de Balaão e sua burrinha. Essa história é famosa. Eu já fiz um vídeo aí sobre o Nietzsche, né, que teve toda uma narrativa lá com o cavalo. Falei de um historiador, não de um poeta. Agora não me lembro o nome, porque tem um tempo que eu já fiz isso. Mais 6 meses, se eu não me engano. Uns 4 meses, E eu consegui juntar o Nietzsche com essas histórias, com o Balaão, o Balaque, o Balaão e a burrinha. Essa história mostra como um indivíduo estrangeiro se torna um verdadeiro profeta de Deus. Com essa narração, o livro quer mostrar que dentro da caminhada do povo de Deus para a terra prometida deve haver sempre um lugar para o profeta. O deserto foi sempre de grande disciplina e pedagogia para o povo de Deus. Não basta estar livre, é preciso aprender a viver a liberdade e conquistá-la continuamente, para não voltar a ser escravo outra vez. No deserto, Israel teve que superar muitas tentações, acomodação, desânimo, vontade de voltar para trás, desconfianças de Deus e dos líderes, imprudência, etc. Foi no confronto com essas situações que ele descobriu o que significa ser livre para construir uma sociedade justa e fraterna, alicerçada na liberdade e voltada para a vida. Visto sob esta perspectiva, o livro dos Números nos ensina que qualquer transformação profunda exige um longo período de educação e amadurecimento. O tempo no deserto, quantas vezes nós não passamos por um deserto espiritual, né, nas nossas vidas, e assim a gente tem conseguido aí deixar essas mensagens. E como o nosso foco e nosso trabalho, nossa missão aqui é com crianças e adolescentes, a gente consegue de uma maneira mais simplificada, mais cheia de exemplos, ajudar os meninos aqui, tá? Então foi feita aí a introdução e nós vamos iniciar a leitura no capítulo 1, né? Até dar o tempo aí necessário para a gente poder concluir o nosso encontro de hoje. Então foi feita a introdução e agora nós vamos partir para a leitura. Se a sua chave de leitura, se a sua chave de interpretação for diferente da do irmão Gerson, coloca nos comentários que eu ficarei feliz em pegar tudo para mim. Livro de Número atribuído a Moisés. O recenseamento. Capítulo 1, versículo 1. No primeiro dia do segundo mês, se fosse para nós hoje ia ser o fevereiro, né? Mas naquele tempo os meses tinham outros nomes aí. No segundo ano, após a saída do Egito, então já tem 2 anos que eles saíram do Egito, tá? Falou a Moisés no deserto de Sinai. Quem falou? O Senhor, na tenda da congregação, dizendo: fazei um recenseamento de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens por nome, um a um, todos os maiores de 20 anos capazes de sair à guerra em Israel. És tu e Arão, contarei segundo os seus exércitos. É um pedido de que faça um recenseamento. Se você já foi entrevistado pelo censo, né? Nós temos o censo aqui no Brasil, né? Esse censo conta quantas pessoas. No caso dos israelitas, dos hebreus aqui, vão contar os homens maiores de 20 anos. Mulher não vai ser contado, menores de 20 anos não vão ser contados, crianças não vão ser contados, e vão ser aqueles aptos para a guerra, estão indo para a guerra. Por isso eu entendo o título Senhor dos Exércitos. Já ouvi pessoas dizerem que o Senhor dos Exércitos aqui é atribuído a Deus, que é o Senhor dos Exércitos celestiais, das estrelas. Eu creio que não. Eu acredito que seja por causa das grandes e numerosas guerras que foram travadas aí durante essas narrativas, tá? E aí,
vão ser contados essas pessoas. Então era muita gente, tá? Para você ter uma ideia, era muita gente. Não eram contados escravos, com certeza não eram contados, não eram considerados gente, tá? Então tinha aí todas as diretrizes para ser contados essas pessoas aí. Estará convosco um homem de cada tribo, que seja cabeça da casa de seus pais. Então, eles vão pegar um líder de cada tribo, 12 tribos, 12 líderes, e esses líderes vão ser aí os auxiliadores aí de Moisés, Arão, né, os sacerdotes aí, para contar o número de pessoas. Gente, o livro de Números também, ele vai dar mais uma reforçada na lei. Ele vai falar de alguns problemas e alguns conflitos que vão acontecendo no decorrer do livro. O livro tem, se eu não me engano, 36 capítulos. Então não é um livro muito pequeno, né? Então eu acredito que a gente vai ficar um pouco preso aí no livro de Números, mas é de um grande entendimento aí que vai nos ajudar bastante aí, tá? São estes os nomes dos homens que estarão convosco, tá? Então vamos ver os nomes de algumas pessoas aqui, ó. Da tribo de Rubem, Elissur. De Simeão, Selumiel. De Judá, Naasson, né? De Issacar, Natanael. De Zebulon, Eliabe. Dos filhos de José, de Efraim, Elissama. De Manassés, Gamaliel. De Benjamim, Abidã. De Dan, Aizer, né? De Asser, Ocrã. De Gade, Eliasaf. De Naphtali, Airá. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos, né? Então foi pego alguém como responsável. Se eu fizesse parte de uma dessas tribos e eu por acaso fosse alguém muito legal, que eles gostassem de mim, talvez eu seria um desses aí, tá? Pode ser. Cabeça dos milhares de Israel. Esses são os cabeças. Então Moisés e Arão tomaram estes homens e foram declarados pelos seus nomes e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, tá? Se fosse no nosso tempo, o calendário que a gente usa seria o fevereiro, mas naquele tempo o calendário era muito diferente, os meses tinham outros nomes lá para eles, tá? Declararam a descendência deles segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, e todos os homens de 20 anos para cima foram relacionados por nome, um por um, como o Senhor ordenara a Moisés. E assim ele os contou no deserto de Sinai. Então percebe que isso deu um trabalhão. Primeiro que papel era caro, papiro, né? Os pergaminhos, então não era fácil você conseguir estes materiais para escrever, né? Com certeza isso foi documentado, é claro, né? Porque foi preciso prestar contas depois para Moisés e para os sacerdócios aí, tá? Dos filhos de Rubem e as suas gerações foram contados 46.500. Dos filhos de Simeão foram contados 59.300. Dos filhos de Gade foram contados 45.650. Dos filhos de Judá foram contados 74.600. Dos filhos de Issacar foram contados 54.400. Dos filhos de Zebulon foram contados 57.400. Dos filhos de José, né? José teve lá os seus filhos lá no Egito, né? Foram contados 40.500. Dos filhos de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim foram contados 38.400. Dos filhos de Dan foram contados 62.700. Dos filhos de Asser foram contados 41.500. Dos filhos de Naphtali foram contados 53.400. Estes foram os homens contados por Moisés, Arão e os cabeças de Israel. 12 homens, um de cada uma das casas de seus pais.
Assim, o total de todos os contados das tribos de Israel, dos filhos, os mais velhos, maiores de 20 anos, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos aptos para a guerra, tá? Então, se tinha algum que tinha problema num braço, ou que puxava da perna, ou que era corcunda, ou que tinha uma dificuldade, uma deficiência, um grau de dificuldade física, não foi contado, tá? Todos os aptos para a guerra. Então, era a pessoa que tinha condição de ir para a guerra, pegar a espada e enfiar no bucho do outro, é isso. Então não foi qualquer pessoa que foi contado para ser soldado, não. Foi de 603.500, ou seja, muita gente. Para você ter uma ideia, a cidade de Juiz de Fora está perto desse valor, quase 700 mil pessoas, olha só. Então era muita gente, tá? Não foi contado os menores de 20 anos, não foram contados as mulheres, não foram contadas as crianças, não foram contados os idosos, provavelmente não. Não foram contadas as pessoas com grau de dificuldade física, né? Uma pessoa que tem uma deficiência visual, né? Por exemplo, uma pessoa que nasceu com deficiência num braço ou numa perna, então essas pessoas não foram contadas, tá? Mas, preste atenção que isso é interessante, os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Por quê? Porque os levitas vão ser responsáveis pelo templo, pelo sacerdócio, pelas coisas da obra de Deus, ó. Somente não contarás a tribo de Levis, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel, mas estabelece os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os seus utensílios e sobre tudo o que pertence. Lhes transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, eles o administrarão e se acamparão ao redor dele. Quando o tabernáculo tiver de partir, os levitas os desarmarão, e quando o tabernáculo parar, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar será morto. Os filhos de Israel que se acamparão, cada um ao seu esquadrão, cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas terão o cuidado de guardar a guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, de acordo com tudo que o Senhor ordenou a Moisés. Então, a tribo dos levitas, os levíticos, né? A tribo de Levi foi responsável ali para cuidar do tabernáculo. O que é o tabernáculo? Era uma tenda, uma barraca, onde aconteciam os seus eventos sagrados, né? Os seus rituais, né? A gente hoje poderia usar, até uma ideia de tabernáculo, como se fosse uma igreja que poderia mudar de lugar. É isso, tá? Então eu tenho uma igreja aqui, eu posso mudar de lugar, então mudei de lugar para cá, mudei de lugar para lá. Então, como era uma tenda, era preciso que ficasse alguém responsável aí para desmontar as coisas, transportar, montar em outro local, e foi designado aí a tribo de Levi. São praticamente ministros do templo. Interessante essa posição aí de Moisés aí. Olha, chegou uma mensagem do amor da minha vida. Daqui a pouco eu olho, né? Então, essa é a introdução e o capítulo 1. A gente vai conseguir dar mais uma avançada aqui, que a gente vai conseguir falar do capítulo 2 aqui. A ordem das tribos no acampamento. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto à sua bandeira, segundo as suas insígnias, das casas de seus pais. Ao redor, a certa distância da tenda da congregação se acamparão. Então tinha toda uma ordenança da posição em que cada tribo ia se acampar, né, em volta ali da tenda, né, do templo, do tabernáculo, da Arca da Aliança, tinha todas essas orientações aí. Ao oriente se acamparão a bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. Nasson, filho de Aminadade, será príncipe dos filhos de Judá. Seu exército, segundo o recenseamento, é de 64.600. Então, vão tendo essas ordenanças aqui, né? A quantidade de pessoas que vão ficar junto ao acampamento. Vai falar da tribo de Sacar, da tribo de Natanael, seu exército segundo o recenseamento. Então aqui está repetindo mais uma vez a quantidade de soldados, de guerreiros aptos para a guerra. Né? Vai falar da tribo de Zebulon de novo. Ao sul acamparão a bandeira do exército de Rubem, Elisu,
né, o exército, segundo as suas... Aí depois vem a tribo de Gade, vem a tribo de todo mundo de novo. Ele vai repetir todo o posicionamento de cada tribo e vai repetir a quantidade de pessoas aptas para a guerra. Deixa eu ver aqui. O seu exército, está falando agora da tribo de Benjamim. Ao norte se acamparão das bandeiras de Dan, aí vai falar da tribo de Dan de novo, da tribo de Naftali de novo. E são estes, versículo 32, são estes os que foram contados dos filhos de Israel segundo a casa de seus pais. Todos os recenseados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Os levitas, porém, não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Os filhos de Israel fizeram tudo de acordo com o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acamparam segundo as suas bandeiras e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Então é isso. Já é uma organização, né, dos sacerdotes, das pessoas que vão ser os guardas, vamos dizer assim, né, os exércitos que vão cuidar aí da caminhada desse povo aí. O negócio ainda vai ficar muito tenso. Lembrando que eles saíram do Egito, eles eram escravos, eles estão indo para uma terra que eles entendem que é a terra prometida a eles, vai chegar lá, já tem gente lá. Então, você pode entender que vai dar muito problema, tá? Capítulo 3. São estas as gerações de Arão e de Moisés, segundo o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. Então aqui agora vai falar um pouco de Moisés e Arão, tá? Estes são os nomes dos filhos de Arão: Nabade, o primogênito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes de Arão, dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, consagrados para exercer o sacerdote. Moisés ungiu os familiares de Arão, né? E eles se tornaram aí os primeiros sacerdotes aí dessa organização aí. Mas Nabade e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai. Lembra que eles tinham a obrigação de acender um incensário? Com certeza este material, esta química, provavelmente foi mal calculada e eles acabaram morrendo aí, talvez queimados, né, com fogo ou asfixiados, a gente não sabe direito, não foi muito bem explicado, mas eles morreram por causa desse fogo estranho, né? E algumas pessoas vão dizer que esse fogo estranho foi Deus que matou eles aí, então a gente acaba tendo essas posturas aí diante das narrativas bíblicas aí, principalmente as narrativas muito antigas aí, tá? Não tiveram filhos, assim somente Eleazar e Itamar exerceram sacerdote diante de Arão, seu pai. Disse o Senhor a Moisés: faz chegar a tribo de Levi, põe diante de Arão o sacerdote para que o sirva. Cumprirão eles os seus deveres e de todo o povo diante da tenda da congregação, para ministrar no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação, cumprindo as obrigações dos filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. Então a obrigação dessa tribo, os levitas, é cuidar de tudo relacionado à fé. Do local, de limpeza, de organização, de montagem, desmontagem. A obrigação aqui é deles, tá? O ministério é deles. Darás os levitas a Arão e seus filhos dentre os filhos de Israel, e lhes será dado. Mas Arão e seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que nele toma parte será morto. Então não podia ser qualquer pessoa que poderia trabalhar para o sacerdócio. Você é da tribo de Levita? Você é levita? Não, Jeff? Não, sou gisforano. Pois é, você não poderia exercer o sacerdócio. Não seria, você seria morto. Eu quero ser pastor, eu quero ser o sacerdote. Então você vai ser apedrejado, porque só os levitas, só as pessoas da tribo de Levi poderiam exercer o sacerdócio aqui, tá? Disse o Senhor a Moisés: eu mesmo tomei os levitas do meio dos filhos de Israel em lugar do todo primogênito que abre a madre. A tribo de Levi, ela não é a tribo dos mais velhos, tá? Se eu não me engano, eu acho que o mais velho, eu acho que é Rubem, se eu não me engano, tá? Eu posso estar enganado aqui. É o primogênito, se eu não me engano, tá? O filho mais velho de Jacó, se eu não me engano, tá? Então não eram os levitas. Os levitas foram considerados aí, foram pegos como se fossem os mais velhos aí, entre os filhos de Israel. Os levitas são meus.
pois todo primogênito é meu. Pera aí, vamos ver isso aqui, né? Quem é o filho mais velho de Jacó? Filho mais velho de Jacó. Vamos saber isso aqui, ué. O filho mais velho de Jacó é Rubem, viu? É o Rubem mesmo. E aí ele pega o Levi, né, como o filho mais velho, tá? Então é o Rubem mesmo. Disse o Senhor a Moisés no deserto de Sinai: conta os filhos de Levi segundo a casa de seus pais pelas suas famílias. Conta todos os homens de idade de 1 mês para cima. Agora a tribo de Levi já é diferente. Percebe que o pessoal para a guerra é de 20 anos para cima. Mas a tribo de Levi é de 1 mês para cima, tá? Todos os homens, tá? Vai contar todos os homens, até os recém-nascidos aí. Assim Moisés os contou de acordo com o mandato do Senhor, como lhe for ordenado. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes. Gerson, ó, meu nome está na Bíblia. Eu sou filho de Levi. Coate e Merari, são estes os filhos nome dos filhos de Gerson pelas suas famílias. Libni e Simei. Olha, os meus filhos se chamavam Libni e Simei. Os filhos de Coate, aí vai repetir os nomes de todo mundo, né? A gente não vai ficar repetindo esse monte de nome. Estas são as famílias de Levi, segundo a casa de seus pais. De Gerson descenderam os Libnitas e os Simeitas. Estas são as famílias dos Gersonitas. Até eu tinha uma tribo, né? Foi muito importante, tá? Os números de todos os homens da cidade, da idade de 1 mês para cima, foram contados. Foi de 7.500. As famílias dos Gersonitas se acamparam atrás do tabernáculo ao ocidente. O príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson são responsáveis na tenda da congregação pela guarda dos tabernáculos, da tenda, da sua cobertura, do véu da porta da tenda da congregação, das cortinas do pátio, do reposteiro da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo, o altar, suas cordas e todo o serviço a eles devido. Então são os guardiões aí do templo, responsáveis aí por esse trabalho sagrado. É engraçado que aqui praticamente eu faço isso. Eu faço muitas coisas, principalmente as manutenções, né, as pinturas, né, as partes de obra, as partes de manutenção, até limpeza. Hoje eu limpei um dos banheiros, o banheiro do auditório, estava meia boca. Eu falei, opa, tem que dar uma geral nesse banheiro aqui, certo? Versículo 27. De Coate originaram-se as famílias dos Arnomitas, dos Gisraitas, dos Hebronitas e dos Uzielitas. Todos os homens contados de idade de 1 mês para cima foram de 8.000. Então ele vai repetir, ele foi contando ali as famílias das pessoas, né? Versículo 32. O príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, e terá a superintendência sobre os que estão encarregados da guarda do santuário. Então o filho de Arão, o Eleazar, ficou responsável para ficar de olho nesse pessoal, um encarregado, né? Um encarregado. De Merari originou-se as famílias dos Melaitas, todos os homens contados. Então aí eles vão contar e recontar as pessoas, tá? Isso vai acontecer muito aí no livro de Números. Versículo 38, capítulo 3, versículo 38. Moisés e Arão com seus filhos se acamparam diante do tabernáculo, ao oriente, em frente da tenda da congregação, para o nascente. Serão responsáveis pela guarda do santuário, em nome dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar do santuário será morto. É isso aí que você ouviu. Eu, como sou juiz forano, não sou da tribo de Levi. Se eu quisesse fazer alguma coisa lá, eu ia me dar mal, tá? Todos os levitas recenseados, contados por Moisés e Arão, por ordem do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de idade de 1 mês para cima, foram de 22.000. Disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito homem dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e faz uma relação de seus nomes. Para mim tomarás os levitas em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo primogênito entre os animais
dos filhos de Israel. Contou Moisés, como o Senhor lhe ordenou, todo primogênito entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos, homens da idade de um mês para cima, relacionados por nome, foram 22.273. Então ele vai contar os primogênitos aí, dessas famílias aí. Versículo 44. Disse o Senhor a Moisés: toma os levitas, e em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais deles. Os levitas serão meus. Eu sou o Senhor, para resgatar os 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excederão o número dos levitas. Tomará por cabeça 5 ciclos, segundo o ciclo do santuário os tomarás, e 20 geras o ciclo. Darás a Arão e a seus filhos o dinheiro para resgate dos que são excedentes. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam os resgates dos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, eles recebeu 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Deu Moisés o dinheiro desse resgate a Arão e a seus filhos, segundo o mandato do Senhor, como o Senhor lhe ordenara. Percebe que aqui já começa a envolver questões relacionadas com o dinheiro. Tá, gente? Isso é antigo, isso. Essa ideia de dinheiro para administrar isso, dinheiro para organizar aquilo outro, isso é muito antigo, tá? E aqui no caso é para manter ali, né, o templo, manter os gastos dos sacerdotes. O sacerdote não podia trabalhar fora, ele tinha que ser responsável pelo templo. E assim hoje, por enquanto, a gente vai concluir aqui o estudo do livro dos Números. Então a gente teve uma introdução, passamos aí pelo capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. Se que Deus possa abençoar você. Se você puder nos ajudar com a sua inscrição, ficaremos muito felizes. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais esse momento, mais esse dia, que nós possamos ser revestidos com o poder do Espírito Santo. Abençoe aqueles que vão cultuar conosco esta noite, culto aberto à comunidade nas quartas e domingos. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. É a oração que eu te faço nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu. Gente, ajuda a gente. Ajuda a gente. Se inscreve no nosso canal aí, você está contribuindo com uma obra social que trabalha com crianças, adolescentes e jovens. Valeu, muito obrigado.